Eu já falei aqui várias vezes, né, sobre como a gente não vai sarar enquanto a gente estiver alimentando o nosso corpo com estresse. Se o seu corpo ficou doente por excesso de estresse, enquanto você está alimentando ele com estresse, ele vai continuar doente. Às vezes a gente está fazendo o tratamento médico adequado, está fazendo terapia, mas continua com fontes de estresse, continua não sabendo lidar com uma série de coisas, continua trabalhando no que estava trabalhando antes. E aí fica decepcionado porque não melhora, mas assim, tá alimentando o corpo com estresse, o corpo vai continuar doente. E aí eu falei já várias vezes aqui, né, que eu tô para mudar de apartamento. Só que para mudar pro apartamento novo, eu precisei fazer uma reforminha lá. Reforminha assim, dá um tapinha, nada radical, mas qualquer reforminha, por menor que seja, demora, dá trabalho, gasta dinheiro, leva tempo, mais tempo do que a gente imagina, mais dinheiro do que a gente imagina. Surgem problemas que ninguém tinha planejado, aparecem coisas que ninguém tinha considerado. A gente abre um negócio e descobre outro problema que ninguém tinha pensado. É assim, obra é assim, reforma é assim. E aí, como é que você faz para passar por uma situação dessa sem alimentar o seu corpo com estresse? E aí, apesar de eu estar falando especificamente de uma coisa que é a reforma num apartamento, eu acho que serve para qualquer coisa na vida. E eu tenho certeza que muita gente que está vendo esse vídeo não faz isso, que é simples, porém não. Que é se organizar. Quando você se organiza, você tira uma parte de estresse que qualquer coisa pode trazer para você muito maior do que você imagina. É um negócio meio impressionante. Então, se a gente precisa diminuir o estresse que a gente está passando para o nosso corpo, que a gente está gerando no nosso corpo, a gente se organizar já resolve uma boa parte disso. Na verdade, é um combinado. Se organizar e ter a noção de que se alguma coisa não está dando certo, não é o fim do mundo. Não é um fracasso seu. Não significa que nada mais vai dar certo. Mas isso a gente aprende com o tempo na terapia. Agora, você imagina, a gente tem numa reforma, por exemplo, 1 milhão de coisas para fazer, 1 milhão de coisas para resolver. Se a gente não se planeja, se a gente não se organiza, se a gente não vê de antemão quem vai fazer o quê, quem é responsável pelo quê, que tipo de coisas eu vou precisar fazer, que são sentadas aqui no sofá, resolvendo online ou pelo telefone, que tipo de coisas eu vou precisar fazer me deslocando, gastando energia, indo até um lugar. Então, quando eu preciso ir a algum lugar, aí você fala, nossa, mas aí eu tô com aquela palhaçada do meu corpo, né, do meu sistema nervoso central, que eu me movimento um pouco mais e isso impacta diretamente no meu sono na noite seguinte. Tem noite que eu não durmo, tem noite que eu demoro horas para conseguir pegar no sono e daí durmo pouco e tal. Então é sempre uma coisa que eu preciso pensar antes, mas que não pode me limitar. A gente não pode se isolar, deixar de fazer as coisas. A gente precisa fazer respeitando o nosso limite. Até porque faz parte da recuperação de um burnout esse aprendizado da gente respeitar o limite do nosso corpo. A fadiga tá aí para isso. Se você sabe que você pode vir até ali porque depois disso você vai ficar exausto, como você pode dividir suas tarefas, suas responsabilidades, as coisas que você precisa fazer para que você não passe desse limite todo dia? Então você vai dividir, ao invés de você fazer 3 coisas num dia, você vai fazer uma em cada dia. Se você não for dar conta, por exemplo, tem muitas coisas que eu fui muito sincera com o responsável da obra. Eu falei, olha, é o seguinte, se a gente for esperar eu conseguir fazer 1, 2, 3, 4, 5 coisas, eu vou atrasar o seu trabalho. Porque tem dia que eu não durmo, tem dia que eu não consigo ir, tem dia que eu fui no dia anterior em outro lugar e tem um limite. Então, será que você pode fazer essa coisa e essa coisa? E às vezes eu escolhia alguma coisa online, mandava pra ele ia lá, comprava parecido com aquilo, ou tinha uma noção do que eu queria, entende? A gente não precisa fazer tudo sozinho. A gente não precisa escolher tudo, resolver tudo, centralizar tudo. Centralizar tudo é uma coisa que quem chega a um burnout tem ali um potencial grande de fazer, tem uma tendência a fazer. Deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Se a gente quer bem feito, a gente tem que fazer pessoalmente. E aí a gente acaba sobrecarregando a nós mesmos, acaba abraçando um monte de tarefa. E não é todas essas tarefas que a gente precisa fazer para uma coisa andar da maneira como a gente espera que ela ande. Então isso também é um aprendizado. Então se o seu corpo só deixa você ir, sei lá,
3 vezes por semana fazer alguma coisa física, de andar até ali, de entrar numa loja, de ficar um tempo ali gastando uma energia fora de casa, o que você consegue fazer respeitando esse limite? Que coisas que você pode evitar ir ao vivo e fazer pela internet? Que coisas você pode pedir ajuda para alguém? Delega. Delegar é um grande aprendizado que o burnout traz para a nossa vida, porque todos nós, com certeza, eu tô falando por mim, mas eu tenho certeza que eu tô falando por você também. Todos nós temos uma tendência a centralizar as tarefas. Deixa que eu faço daqui, para com isso. Qual é o seu limite? O que você pode fazer que tem que ser ao vivo, o que você pode fazer que pode ser online, o que você pode delegar. E aceitar que às vezes você faria a coisa de um jeito e porque você delegou, a coisa veio 95% da maneira como você faria, ou como você esperava. Entender que às vezes vem 105%. Que as pessoas fazem as coisas diferentes de nós, não necessariamente piores. Não necessariamente para nos prejudicar. Então, quando a gente começa a delegar, a gente começa a perceber que realmente tem coisa que a gente não precisa pessoalmente fazer. Quando a gente começa a ter que respeitar um limite físico, a gente descobre que muita coisa que a gente falava, deixa eu ir ali e gasto uma energia no trânsito e fica puto da vida porque tá demorando e tem que ter um atendimento ruim, você poderia resolver de uma outra forma. Você poderia pesquisar na internet antes de ir ao vivo, por exemplo. Você gasta um tempo a mais fazendo a sua pesquisa, mas você gasta muito menos energia e muito tempo indo ao vivo até um lugar, porque você já vai com aquilo decidido, você já vai com aquilo planejado. Fazer lista de tarefa é um negócio que as pessoas subestimam muito, mas é assim, fundamental para sua vida andar. Eu já falei aqui num vídeo acho que meio antiguinho até, sobre o meu caderninho da fadiga. É um caderno, eu comprei uma agenda de papel, coisa que eu não tinha há muitos anos. E aí, por exemplo, essa semana, o que eu tenho pra fazer essa semana? Tenho tal coisa, tal coisa, tal coisa, tenho médico tal dia, tenho terapia tal dia, tenho que ir não sei onde, tenho que fazer tal coisa. E aí eu espalho essas tarefas pelos dias. E a agenda de papel, claro que você pode fazer de qualquer maneira que for melhor pra você, mas eu sou velha, eu faço agenda de papel. Na agenda de papel eu consigo visualizar quanto esforço eu tô fazendo em cada dia. Então, se eu hoje fui num lugar que talvez impacte no meu sono, amanhã, no dia de amanhã, eu não vou colocar uma tarefa que eu vá despender muita energia. Então, amanhã eu faço uma coisa que é mais sussa, que é em casa, enfim. E aí, no outro dia, eu posso fazer uma coisa que vai gastar mais energia. Se eu sei que eu tenho médico na segunda e na quarta e tenho terapia na terça, então eu sei que quinta, sexta e sábado são os dias que eu posso fazer as coisas fora de casa sem sobrecarregar demais. Tem que ver qual é o seu limite, quanto você consegue fazer e se organiza. E mantém aquilo. Então, por exemplo, você marcou com você mesmo que você vai fazer uma coisa na quinta-feira e aí alguém falou assim, mas você não pode ir na quarta porque... Não, eu não posso ir na quarta, porque quarta eu tenho médico e eu vou ficar exausta se eu juntar as duas coisas num dia só. A prioridade é como a gente se sente, é a nossa qualidade de vida, é o nosso bem-estar. Não é se as pessoas vão achar que a gente está dificultando ou não, não é facilitar a vida de ninguém. Isso é o aprendizado do burnout. Tá? Priorizar o seu bem-estar, respeitar o limite do seu corpo. Então se organiza, planeja as coisas que você vai fazer, pensa antes e mantém com convicção as coisas com as quais você se responsabilizou e planejou fazer com você mesmo. É óbvio que a gente precisa ter uma flexibilidade. Vamos dizer que, por exemplo, o médico que você sabia que ia ser na quarta-feira te ligou e falou, eu não vou poder atender ninguém na quarta-feira, vou ter que atender na quinta. Mas quinta-feira você ia fazer uma outra coisa. Dá pra passar pra quarta? Não. Se você sobrecarregar, você vai se matar? Vou. Mas sexta-feira eu não tenho nada pra fazer, então tudo bem se eu não dormir. Ou, então já que sexta-feira eu não tenho nada, será que eu não consigo passar o que era na quinta-feira pra sexta-feira? É uma questão de se organizar, sempre tendo em mente que a prioridade é como você está se sentindo e o seu limite físico e mental. Porque se você passa desse limite, você vai estar alimentando o seu corpo com estresse. Se você começa a ficar desesperado porque tem um monte de coisa aparecendo para você fazer, se acumulando, e você tá cansado, e você não dormiu, e você não tem quem te ajude, você vai ficar estressado e vai estar alimentando o seu corpo com estresse. Então tem que pensar de antemão o que você pode fazer para dar conta das tarefas que você precisa fazer,
sem alimentar o seu corpo com estresse. Para quem você delega, o que você adia, o que você pode fazer de casa mesmo, pelo telefone, online, que tipo de coisa você pode fazer para diminuir o impacto físico que uma saída para algum lugar que você tenha que se mexer bastante ou demorar bastante vai ter no seu corpo. Sei lá, em vez de ir de carro, que eu vou parar longe, vou precisar andar um tanto, eu vou de Uber, eu vou pedir carona pra alguém, porque daí eu desço na porta e já não ando essa distância entre o carro e a loja, por exemplo. E aí eu não vou ficar desesperada dentro da loja se eu tiver que demorar um pouquinho mais, ou se eu tiver que andar um pouco mais, entendeu? Tô dando exemplos aí, você precisa ver qual é a sua limitação em termos de energia, de exaustão, para você poder respeitar. Entendeu? Então, se a gente se organiza, se planeja, delega e se respeita, a gente vai tirar uma carga de estresse para cima do nosso corpo muito maior do que a gente imagina. E isso é fundamental para ajudar ele a se recuperar. Né? A gente não pode querer sarar continuando trabalhando do mesmo jeito, com o mesmo estilo de vida. Isso daí é dar murro em ponta de faca, né? Então, no final das contas, eu tô na reta final dessa reforma. E com toda sinceridade, não teve nada que tenha me estressado. É claro que tem um monte de coisa que sai do nosso controle, que a gente precisa ver um jeito diferente de fazer, que não dá certo, o cara vai entregar na hora que não pode, sei lá, você gasta mais numa coisa que você não imaginava, tem que gastar num negócio que você não sabia nem que ia ter que pagar, entendeu? Mas eu tô colocando tudo no Excel, eu sou a louca do Excel agora. As minhas despesas, as tarefas que eu tenho que fazer, o que eu deleguei, o que eu preciso comprar, o que eu preciso fazer, o que eu posso vender, que tipo de serviço eu preciso contatar, eu orço em vários lugares, eu vejo, comparo, e assim eu vou me planejando, e assim eu vou fazendo as coisas sem alimentar meu corpo com estresse, porque sinceramente, não dá, eu preciso fazer uma reforma, então eu vou ficar pior porque eu vou ficar estressada. Porque quando acabar a reforma vai vir outra coisa, e antes da reforma tinha outra coisa. Assim é a vida. E a gente não pode deixar de fazer nossas coisas, de fazer nossos planos, de resolver as coisas, de fazer o que faz a gente se sentir bem, porque a gente tá doente. Existe uma limitação, mas ela tem que ser até um certo grau. A gente não pode se isolar, parar de fazer as coisas, ficar em casa deitado olhando pro teto, lamentando o fato da gente ter essa limitação. O burnout tá na nossa vida pra gente aprender a lidar com as coisas, pra gente aprender a não centralizar, a delegar, a arrumar outras formas de fazer, a não se estressar tanto, a resolver de outra forma, procurar opções, procurar novos caminhos. Tá? Porque a gente tá acostumado a se vitimizar numa forma assim, eu precisava fazer tal coisa, mas não dá pra eu ir, ou é muito caro, eu não consigo pagar, ou é muito longe, eu não tenho que... putz. Fim. Não, gente. Não. Que outras opções você tem? Então pesquisa o que você pode fazer, pensa, pergunta para as pessoas, para quem você pode pedir ajuda, o que você pode fazer para melhorar, para facilitar a sua vida. Se organiza, bota num papel, divide as tarefas, divide os pesos, aprende a ter flexibilidade para se uma coisa der errado ou não for como você esperava, isso não te estressar. Isso aí é um treino pra gente tirar o estresse da nossa vida em absolutamente todas as tarefas que a gente vai ter a partir daqui. Não adianta ficar lamentando, meu Deus, eu não consigo, meu Deus, eu tô super limitada, meu Deus, eu fico exausta, meu Deus, eu não tô trabalhando, eu não tenho dinheiro. Não adianta, isso não resolve, isso só te estressa, isso piora as coisas. E também não adianta postergar a coisa de uma maneira assim, quando eu sarar, aí eu vejo isso. Quando eu sarar, aí eu resolvo isso. Porque vai demorar pra você sarar, sou sincera, vai demorar pra você sarar. E se você não aprender a lidar com essas coisas, você melhora, e aí você vai resolver as coisas, se estressa de novo e cai doente de novo. É assim que o corpo funciona. Você põe estresse, ele fica doente. Você já mandou ele passar do limite dele, não tem mais resistência. Sabe quando você vai encher uma bexiga pela primeira vez? Parece que a borracha tem uma resistência, você precisa fazer uma força para que ela expanda e você consiga encher aquele balão, não é? Só que se você esvazia essa bexiga em seguida e aí começa a encher de novo, você vai ver que ela não tem mais resistência. Na hora que você soprar, ela vai encher facilmente. O nosso corpo perdeu essa resistência. Na hora em que você fez ele passar do limite do estresse, ele agora é a bexiga molinha. Qualquer coisinha ele vai estressar, qualquer coisinha ele vai passar do limite. Qualquer coisinha você vai cair doente.
Então você precisa aprender a não alimentar o seu corpo com estresse. E a gente faz isso como? As tarefas e os desafios do dia a dia. Foi isso que deixou a gente estressado? É isso que a gente precisa aprender como faz para lidar de uma forma que não gere estresse para o corpo. Não é fácil, não é rápido, mas começa hoje, porque quanto mais cedo você começar, melhor vai ser seu treino, mais rápido você vai sarar. Se você não fizer isso, ficar se estressando com as coisas que aparecem que você não estava planejando, que não são do jeito como você faria, não são do jeito que você esperava, que são mais caras do que você imaginava, que são mais longe do que você imaginava, porque você está só se estressando, está colaborando com a doença. Eu quero sarar. Então eu vou treinar minha forma de lidar com as coisas para eu me estressar o menos possível. E você quer sarar?